Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista. No programa de hoje nós vamos conversar com o Oswaldo Braga, que é publicitário e presidente do Movimento Gay de Minas, o MGM. Tudo bem, Oswaldo? Tudo bem. Oswaldo, você podia explicar pra gente o que é o MGM? O MGM é uma organização não governamental, não temos ligação nenhuma com governo nenhum, que se propõe a juntar uma série de pessoas com o mesmo ideal em termos de defesa de uma causa, defesa de direitos. O propósito nosso é a promoção da cidadania dos homossexuais e a defesa dos direitos humanos dos homossexuais, passando aí por toda a gama de temas que isso pode gerar. Direito, saúde, cidadania, tudo, cultura, preservação cultural, tudo que possa estar envolvendo a homossexualidade. Nós, desde o começo, entendemos que os homossexuais constituem um grupo que possui uma identidade que vem sendo apagada historicamente pelo medo, pelo preconceito, pela discriminação. O MGM vem para não deixar essa identidade se perder. O MGM chega para pegar essa identidade e dizer, olha, nós fazemos parte dessa salada cultural que é a cultura brasileira. Um pouquinho dela deve-se aos homossexuais, como, por exemplo, você vê a presença dos homossexuais no carnaval, o transformismo. Não existe outro público que adote o transformismo como uma manifestação da cultura de um povo, a não ser os gays. Então, eu acho que o MGM vem para pegar isso e oficializar isso, né? E, Oswaldo, durante o Rainbow Fest, que aconteceu recentemente, vocês tiveram várias discussões sobre questões ligadas à homossexualidade. Qual que foi o balanço dessas discussões? Sempre é muito positivo, porque como o Dia Internacional do Orgulho Gay é dia 28 de junho. E o MGM faz o Rainbow Fest na terceira semana de agosto. Então ele, em vez de ser o último ou um dos últimos eventos nacionais a acontecer, ele tem sido encarado como o primeiro, na medida em que ele pauta os assuntos que vão ser bandeiras da militância daqui para frente. Então nós falamos dessa vez sobre a questão da homossexualidade e AIDS. A AIDS, no seu nascedouro, era a peste gay, né? Ela apareceu primeiro entre os homossexuais. Mas os homossexuais, com a adoção do sexo seguro e de práticas de prevenção, vêm respondendo muito bem à epidemia da AIDS. Com isso, ele tem deixando de ser prioritário nos investimentos da saúde pública nacional. Oswaldo, e vocês dão continuidade a essas discussões quando passa o Rainbow Fest? Com certeza. Não só nós, como todo o movimento homossexual do Brasil, que esteve aqui presente e que mantém um intercâmbio conosco nessas lutas, né? E como é que isso acontece? Tem palestra? Daqui para frente, bom, lá no MGM, toda quinta-feira nós temos as nossas reuniões onde esses assuntos são debatidos e onde nós criamos um pensamento coletivo a respeito dessas questões que vem a ser a posição do MGM frente a determinados assuntos, né? E fora isso, o MGM tem uma participação muito grande em algumas instâncias de decisão, tanto do governo federal quanto dos governos estaduais e municipais, onde esses assuntos vão sendo desenvolvidos. Oswaldo, durante o Rainbow Fest aconteceu o seminário Homossexualidade e Escola. Quais são as medidas educativas que precisam ser feitas para acabar com o preconceito entre os alunos? Eu acredito que para acabar com o preconceito entre os alunos, primeiro nós precisamos trabalhar os professores. Sabe? Eu acho que muitas vezes o preconceito dentro de sala de aula, ele parte dos professores. E quando não parte dos professores, os professores não estão capacitados o suficiente para intervir na situação e trabalhar o fim daquele preconceito quando ele surge. Então, a nossa proposta com esse seminário Homossexualidade Escola é exatamente estar conversando sobre esse assunto com os professores, de forma que os professores possam estar intervindo na sala de aula, combatendo o preconceito. Quais são as maiores dificuldades enfrentadas pelo jovem nas escolas, pelo jovem homossexual? O jovem homossexual, olha, ele é tratado com muito rigor,
sabe? O colega adolescente, ele é muito cruel, ele não se preocupa muito com a autoestima e com a dor daquela pessoa que pode estar sendo excluído. Então é muito comum você ter entre os homossexuais, nós temos uma evasão escolar muito alta, muito grande, porque o gay vai para a sala de aula, ele não se integra, os assuntos que são tratados ali na frente muitas vezes não dizem respeito a ele, porque a nossa sociedade, a nossa educação é muito heterossexista, então ele perde o interesse, ele é sempre colocado fora do grupo, ele faz parte sempre daquele grupo de alunos que sobraram. Ele é sempre discriminado, de certa forma. Ele é sempre discriminado, então ele acaba largando a escola, né? Então o rendimento dos homossexuais é relativamente baixo, ou então é o contrário, ou então os homossexuais se esforçam muito além do normal para que as pessoas passem a criar uma certa dependência da sapiência do gay, e assim ele é aceito no grupo. Ele não é aceito no grupo porque ele é aceito no grupo porque ele pode dar cola na hora de uma prova, ou porque ser amigo dele é legal, que o cara só tira nota boa, e por aí vai. Então, isso já é um resultado dessa baixa autoestima, né? As pessoas, de repente, tentarem se superar, ir além dos seus limites, no sentido de esse além dos limites, criar essa aceitação. Né? Vocês pretendem levar essa discussão, palestras para as escolas? Nós agora estamos com um projeto, porque durante o Rainbow Fest nós tivemos uma exposição de cartoons sobre AIDS, direitos humanos e prevenção, e a questão dos medicamentos, né? Vários cartoons que tiveram expostos. Nós estamos querendo ver se fazemos essa exposição itinerante nas escolas e durante a ida dessa exposição temos palestras e debates sobre a questão da homossexualidade. Como é que esse tema ele foi recebido pelos alunos, pelos professores e até pelos pais nesse primeiro seminário? Muito bem. A gente sabe da angústia do pai que tem um filho gay e ele próprio não sabe lidar com isso e muitas vezes vai buscar ajuda na escola e não encontra. Então, e mesmo aqueles pais que não têm, ou professores que não têm alunos, ou pais que não têm filhos gays, existe um interesse em estar formando, dando formação aos seus filhos, uma formação não preconceituosa, né? Então eu acho que os pais que estão antenados em criar uma sociedade mais respeitosa, mais equalitária, eles têm a preocupação de estar trazendo questões como a homossexualidade, o racismo, a questão dos portadores de deficiência, para um debate ali na mesa do jantar, na sua casa. Você acha que durante esses 5 anos o movimento ajudou nessa questão do relacionamento entre pais e filhos homossexuais? Eu não tenho a menor dúvida. Nós já recebemos lá no MGM pais que levaram os seus filhos, quando o filho revelou que era homossexual. O próprio pai levou? O próprio pai levou lá no MGM e falou, olha, ele diz que é gay e se ele é gay, então vamos fazer com que ele seja um gay feliz, pleno. Eu acho que vocês do MGM podem ajudar. Nós ficamos muito lisonjeados com isso. Como é que o MGM orienta quando um jovem chega lá precisando de ajuda porque não tem o apoio da família? Muitas vezes nós pedimos a esse jovem que traga a sua família, traga os seus pais para a gente bater um papo e poder conversar sobre o assunto. E quando ele vai com os pais, aí nós batemos um papo com os dois, separados. Nós temos lá no MGM psicólogos que prestam um tipo de assistência psicológica, se for o caso, mas muitas vezes não é. Muitas vezes o que eles precisam mesmo é de bater um papo, de um aconselhamento, digamos assim, né? Que a gente resolve ali numa primeira conversa. A grande maioria dos adolescentes gays que participam do MGM estão ali com a autorização de seus pais. Osvaldo, agora a gente vai para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho para continuar falando um pouco mais sobre as ações do MGM. Não saia daí. Estamos de volta com o Ponto de Vista, que hoje recebe o publicitário e presidente do MGM, Osvaldo Braga. Osvaldo, como é que é o trabalho do MGM de conscientização em relação às doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs? Esse é um dos pilares do nosso trabalho. A gente é financiado
parte do trabalho do MGM é financiado pelo Programa Nacional de DST e AIDS do Ministério da Saúde, e um outro projeto é financiado pela Secretaria de Estado de Saúde, também através da Coordenação Estadual de DST e AIDS. Nós fazemos um trabalho de conscientização da utilização do preservativo. Todo o trabalho nosso é fundado na utilização do preservativo como o insumo mais necessário para a prevenção às DST e AIDS. Nós distribuímos o preservativo para as pessoas que frequentam o MGM gratuitamente, além do gel lubrificante, que faz com que o preservativo não se rompa tão fácil, né? E instruímos as pessoas dos riscos que elas correm e da forma correta de utilizar esse preservativo. Nós conseguimos, graças a esse trabalho, reduzir a transmissão do vírus HIV entre homens que fazem sexo com homens na nossa cidade, de 17 casos em 2000 para 1 caso em 2004. Então isso é um grande avanço do movimento. É um grande avanço do trabalho que vem sendo feito, né? A nossa proposta é de que nós consigamos chegar aí a zero, né? Se Deus quiser. No andar das coisas, né? Quem sabe daqui a um ano. E Oswaldo, a sociedade por muito tempo associava duramente o homossexual às DSTs. Você acha que isso é coisa do passado ou ainda continua? Eu acho que ainda temos muito para lutar, mas nós temos que ter plena consciência de que AIDS, o HIV e as doenças sexualmente transmissíveis não são coisas de gay. Então é muito importante que cada vez mais a gente vá separando essas duas coisas, AIDS e homossexualidade. Muitas vezes o rapaz heterossexual não se previne porque acha que camisinha é coisa de gay, sabe? E nós sabemos muito bem que não é bem assim. É mudar a mentalidade das pessoas tanto em relação ao preconceito quanto em relação à prevenção. Com certeza, né? Então, acho que nós temos sim que separar essas duas visões. Os homossexuais infelizmente, ainda têm 11 vezes mais chance de se infectar pelo vírus, ou seja, é uma população que não pode ser abandonada. É necessário que o trabalho de prevenção continue a ser feito com esse segmento, mas é importante que a população se conscientize que prevenção não é uma coisa de homossexual. Prevenção é uma coisa de todo mundo, inclusive de casados. Porque hoje um dos segmentos onde mais cresce o índice do HIV é entre mulheres monogâmicas com parceiro fixo. Então tomar muito cuidado, atentar para isso, né? Esse assunto tem que ser debatido em casa. Tem que ser negociado entre os casais, né? E Oswaldo, hoje o MGM ele tem quantos integrantes? Que frequentam lá a nossa sede são 200 por semana, né? Que passam entre o atendimento psicológico, entre o aconselhamento e entre as reuniões que nós fazemos, cerca de 200 pessoas. As pessoas são sempre as mesmas ou surgem? Variam, vêm. O MGM está sempre aberto, não paga nada para entrar, então as pessoas sempre estão indo, vão uma semana, não vão na outra. Nós tínhamos, até pouco tempo, um quadro fixo de associados, de 320 associados. Mas atualmente nós estamos, inclusive, renovando esse cadastro, renovando as carteirinhas e daqui a pouco vamos estar com esse número mais atualizado. Muita gente que era associado do MGM desapareceu e outros que não eram, que já fazem parte, ainda não estão registrados como associados. Oswaldo, quantas pessoas estão à frente da instituição? Somos cerca de 15 pessoas trabalhando, entre os estagiários, a diretoria e aquelas pessoas que nos prestam serviço como voluntários, né? Oswaldo, vocês têm algum dado sobre quantos homossexuais existem no Brasil hoje? Nós temos um dado de uma pesquisa que é utilizada no mundo inteiro, que é o relatório Kinsey, que é uma pesquisa realizada na década de 50, então são dados um pouco ultrapassados, mas que revelam que a população mundial, 10% da população mundial, tem práticas homossexuais. Isso significa, no nosso país, que tem 180 milhões de habitantes, 18 milhões de brasileiros são homossexuais. Mas segundo o professor Luiz Motti,
do grupo gay da Bahia, 90% desses homossexuais não se revelam, ou seja, estão no armário. Não tem como fazer estatística, então. Né? Acaba que nós estamos lidando com um público bastante invisível. E isso é uma das dificuldades das estatísticas em relação ao mundo gay, né? Oswaldo, o MGM é uma entidade sem fins lucrativos. Como é que vocês conseguem recursos para manter a instituição? Nós trabalhamos com projetos financiados por instituições públicas, né? Normalmente o Ministério da Saúde, eles abrem editais de parcerias com movimentos da sociedade civil. O Programa Brasileiro de AIDS, ele é tido como referência internacional exatamente por causa da parceria que foi estabelecida entre governo e movimento social, sociedade civil organizada. A sociedade civil organizada entrando com a competência e com a proximidade e com o discurso fácil com o seu alvo e o governo entrando com os recursos. Então essa parceria deu muito certo, porque o governo não conseguia, através dos seus meios comuns, chegar a essa população onde as DSTs e AIDS estavam bastante presentes, né? Que é homossexuais, prostitutas, travestis, essa turma que era muito invisível e que precisava que o trabalho fosse feito com eles. Oswaldo, e como é que é a participação do homossexual na cidade, aqui em Juiz de Fora? Através do MGM, nós conquistamos um espaço bastante interessante para os homossexuais, inclusive na participação da administração pública, através dos conselhos e através da própria relevância e, digamos, até uma liderança que o movimento, que o MGM estabeleceu assim no terceiro setor da cidade, né? São vários segmentos ligados ao terceiro setor e o MGM está sempre participando de tudo. Agora, os gays da cidade se sentem muito protegidos, não só porque possuem o MGM, mas porque possuem uma legislação que nós conquistamos, que é a Lei Rosa. E a gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouco no terceiro bloco sobre a lei específica. Exatamente, que é então as pessoas se sentem tranquilas para exercer a sua homossexualidade, né? E Oswaldo, aqui em Juiz de Fora, o público homossexual ele conquistou até um espaço próprio nas áreas de cultura, lazer, tem até bares conhecidos como bares homossexuais. Você acha que isso é ideal ou isso ainda é um tipo de segregação? Eu acho que a nossa luta ela é para que nós sejamos bem aceitos em qualquer lugar. Não precisaríamos ter um bar para o gay e um bar para o negro, sabe? Nada disso. Nós queríamos ser aceitos em qualquer lugar. Mas, por outro lado, nós estamos em processo de mudança de comportamento. Você imagina o seguinte, nós não queremos estar num lugar... Eu não quero estar num lugar com o meu namorado e as pessoas olhando para mim como se eu fosse um ser bizarro e ficar todo mundo te observando. Nesse sentido, os bares gays e as boates gays prestam um serviço à nossa comunidade, porque quando a gente vai lá, a gente fica à vontade e é bem recebido. Por outro lado, esses bares, eles nos ajudam enquanto associação, enquanto criação de uma ideia de grupo. Porque é ali que nós nos encontramos e nos organizamos. Então, se por um lado é um processo de guetização, por outro lado é um processo que nos ajuda nessa organização também. Né? E Oswaldo, você é publicitário. Como é que você analisa a atuação da mídia na construção da imagem dos homossexuais? Eu tenho sérias críticas a isso, né? Eu acho que os homossexuais são focalizados na mídia sempre estereotipados, sempre como criaturas caricaturais, e isso tem sim prejudicado muito a nossa luta e a nossa imagem. Porque na medida em que nós tentamos destruir uma imagem negativa e construir no lugar uma imagem positiva dos gays e temos a mídia não colaborando nesse sentido ou prejudicando o trabalho, o nosso trabalho, isso não é nada bom. É muito raro, ou nós nunca vimos o homossexual, principalmente o homossexual masculino, ser retratado na televisão como uma pessoa centrada, uma pessoa séria, uma pessoa bem-sucedida. Normalmente ele é caricaturado. Então faz falta um publicitário que procure estabelecer essa imagem, né? Sim, a gente percebe de vez em quando algumas tentativas, né? Principalmente na propaganda. Oswaldo, né? Agora a gente vai para mais um intervalo e volta daqui a pouquinho para falar sobre a Lei Rosa. Até já!
Voltamos com o Ponto de Vista, que hoje recebe o publicitário e presidente do Movimento Gay de Minas, Osvaldo Braga. Osvaldo, aqui em Juiz de Fora, em 2000, foi aprovada a Lei Rosa, que garante o respeito aos direitos do homossexual. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre essa lei? Perfeitamente. Na verdade, nós quisemos dar à instância municipal aquilo que era possível. Não cabe ao município legislar sobre determinadas coisas, mas cabe ao município criar penalidades para aquelas pessoas que descumprirem um determinado código de postura exigido pela cidade. A cidade de Juiz de Fora tem, dentro do seu código de postura, digamos assim, dentro da sua legislação, uma lei que diz que não pode se discriminar as pessoas pela sua orientação sexual, as pessoas jurídicas, perdão. Então, o que acontece? Se eu vou num bar, por exemplo, com meu companheiro e eu não for permitido naquele lugar, o bar pode ser penalizado por ter me discriminado pela minha orientação sexual. Assim, nesses últimos 5 anos, a cidade conviveu com uma proteção que foi dada aos gays, de forma que ele tivesse um instrumento ou uma instância a quem se queixar. Na prática, no caso essa lei de está funcionando? Super bem, porque nós tivemos quase nenhum caso nesses 5 anos, ou seja, as pessoas antes de discriminar, elas tomaram cuidado, a lei não nasceu para gerar multas, a lei nasceu para coibir o preconceito e, nesse sentido, ela está funcionando super bem. E como é que foi a participação do MGM na formulação da Lei Rosa? Na verdade, ela foi escrita a 4 mãos, pelo MGM e com o apoio do gabinete do vereador Paulo Rogério, né? E aí nós fizemos a redação dessa lei e apresentamos para o Paulo Rogério, falando: você tem coragem de apresentar? E ele teve coragem, a lei tomou uma repercussão nacional, porque é a primeira lei no mundo que permite manifestação de afeto em público entre pessoas do mesmo sexo. Isso significa que ela iguala direitos, ela não concede nenhum privilégio aos homossexuais. Ela simplesmente nos coloca com os mesmos direitos dos heterossexuais. Osvaldo, e se alguém chega no MGM com alguma queixa de discriminação, qual que é o procedimento? Quando uma pessoa nos procura, nós imediatamente encaminhamos para os nossos advogados voluntários, né? Vocês têm uma assessoria jurídica? Exatamente, a doutora Karina e o doutor Fernando, que estão conosco há muito tempo, e sempre estão aparecendo novos voluntários para nos ajudar, né? E encaminhamos os casos até eles e eles, gratuitamente, tocam o processo, né? Nós só atendemos quando os casos dizem respeito à questão de preconceito, quando envolve a questão da homossexualidade, evidentemente, né? A Lei Rosa, a Parada Gay, o Rainbow Fest foram algumas das vitórias do MGM. A que você atribui essa conquista? Muito trabalho, muita dedicação. Graças a Deus, o MGM sempre entendeu essa luta como uma luta que deveria ser profissional, que nós não tínhamos a chance de errar. O processo de construção da imagem dos gays já vinha sendo mal feito há muitos anos. Então nós tínhamos que fazer um trabalho de reconstrução dessa imagem com muita competência, com muito profissionalismo. E eu acredito que nós conseguimos colocar toda a nossa bagagem, eu com a minha experiência na área de publicidade, propaganda, o Marquinho com a experiência dele na área de administração e todos os associados do MGM, nós conseguimos nos unir e levar à frente um trabalho sério que tá tendo essas vitórias, entre outras. O MGM tem uma representação muito positiva no cenário nacional e é uma das ONGs referências em todo o país. As entidades que lidam com a questão gay no Brasil, elas estão crescendo hoje? Sim, nossa, assustadoramente. Todo mundo está percebendo que é justa essa luta e que se nós não fizermos alguma coisa, nós não vamos conseguir mudar o comportamento da sociedade. Então são vários grupos se organizando em várias cidades do interior, das capitais. Hoje em dia são mais de 600 grupos em todo o Brasil trabalhando. Tem algum grupo, alguma associação nacional? Existe uma associação brasileira que é a ABGLT, Associação Brasileira de Gays, Lésbicas
lésbicas, bissexuais e transgêneros, que atualmente tem sede em Curitiba e que congrega a grande maioria desses grupos, né? E Oswaldo, aqui em Juiz de Fora a gente já tem a Lei Rosa, mas você acha que precisam ser feitas outras políticas contra a discriminação no Brasil? Com certeza. Nós temos atualmente, inclusive o MGM ajudou a construir um plano do governo Lula que se chama o programa Brasil Sem Homofobia, exatamente para acabar com a violência contra os homossexuais. Homofobia, que é a discriminação ao homossexual. Exatamente. Né? A aversão aos gays, né? A homofobia. Tem algum setor da sociedade que essa discriminação seja maior? Não, não. Infelizmente, nós estamos na base disso tudo. Recentemente, nós tivemos notícia de uma pesquisa onde foi colocado para alguns empresários mineiros uma lista de tipos, digamos assim, para ele colocar numa escala quem ele empregaria primeiro e quem ele não empregaria. E, infelizmente, os homossexuais e os ciganos ficaram em último lugar aí na tabela de empregabilidade dos empregados. Mas eu acho que isso está mudando, porque atualmente os homossexuais têm sido muito vistos como sinônimo de competência, de organização e de trabalho bem feito. E Oswaldo, Juiz de Fora, a cidade que promove todos esses eventos para o público gay, que aprovou a Lei Rosa, já pode ser considerada uma cidade sem preconceito? Não, ainda não. É uma cidade bastante à frente das demais cidades, é uma cidade de vanguarda, é uma cidade que entendeu o que é respeito às diferenças, mas nós ainda temos atitudes isoladas de grupos, muitas vezes organizados, que combatem e que são contra a nossa luta, infelizmente. Então, a que você atribui a participação de cerca de 50 mil pessoas na última parada da cidadania e do orgulho de LGBT? A vitória, ao ganho do MGM, a esse trabalho. Esses poucos grupos que não aderiram à parada, esses grupos estão reconhecendo que eles estão na contramão da história. A grande maioria da população de Juiz de Fora apoiou a parada, esteve presente na parada. Não eram só gays que estavam ali, teve uma presença maciça de crianças, de representantes da terceira idade, da população em geral, dançando com a gente, e pairava em toda aquela festa, pairava no ar um clima de civismo, de luta de direito e de cidadania muito bonito. Como é que você avalia a discriminação contra os homossexuais no Brasil hoje? No nosso país ainda é campeão de assassinatos contra os homossexuais, assassinatos por homofobia. No nosso país se mata um homossexual a cada 3 dias por homofobia. Infelizmente, nós ainda carregamos uma herança muito grande do machismo latino-americano, que o machismo que prejudica não é só os gays, mas é todo mundo, as mulheres, as crianças e toda a população. Eu acho que se tem alguma coisa que nós temos que combater hoje, é essa cultura do machismo que tanto mal faz. Eu acho que está demorando os homens acordarem para isso. Está demorando demais eles entenderem que isso não está ajudando em nada na construção de uma cidade mais equalitária, mais respeitosa, mais justa. Sabe? Oswaldo, quais são os próximos projetos, os próximos planos do MGM? Bom, o MGM começa agora a sua fase de articulação com Brasília, com Belo Horizonte, no sentido de garantir os projetos do ano que vem, né? No ano que vem nós queremos fazer um belíssimo 1º de dezembro, que é o Dia Internacional do Combate à AIDS. Nós vamos fazer uma grande manifestação aqui na nossa cidade. O MGM vai estar à frente, junto com os outros grupos que também estão na luta contra a AIDS, e nós temos vários projetos isolados que estão acontecendo todo dia no MGM e que podem ser acessados no nosso site para quem tiver interesse. Se puder dar o endereço, né? Então, do site. É www.mgm.org.br. Oswaldo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Ponto de Vista, e o programa de hoje vai ficando por aqui. Mas você pode entrar em contato com a gente pelo site www.pontodevista.fjf.br ou através do e-mail pontodevista@facom.fjf.br. Até o próximo programa. Tchau!